Hoje estamos encerrando essa história de Oséias, né? Mas que história que nós aprendemos tanta coisa, né? Você vê desde lá do início que Deus mandou esse profeta casar com uma prostituta, depois ela saiu da casa do homem de Deus, voltou para a velha vida dela, voltou a fazer tudo errado, foi então escravizada. Ele, com todo amor e carinho, foi lá, comprou ela de volta para dar uma vida digna para ela. E tudo isso representando o que a nação de Israel fazia com Deus e o que o ser humano hoje também faz com Deus, né? Deus o escolhe, Deus enviou o seu próprio filho, né, como oferta, morrendo em nosso lugar, nos comprou para nos livrar da escravidão desse mundo, da escravidão do pecado, do sofrimento, e ainda assim o ser humano prefere viver na vida em que ele vive. Ele insiste em viver como escravo, como uma pessoa destruída e longe do seu Criador. Fazer o quê? Hoje nós encerramos o livro, Oséias capítulo 13 e 14, e concluímos esse livro e continuamos a ler a história dos reis de Israel, porque ainda não parou por aí, ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos pedir antes de tudo a direção? Senhor, obrigado por ter chegado até aqui, terminar esse livro. E quanta coisa nós aprendemos através dele, vamos continuar aprendendo, porque todos os dias que nós lemos a Tua palavra, nós nos enchemos com a Tua presença. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Versículo 1. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artifício, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijem os bezerros. O comentário diz, multiplicar os pecados. O freio que impede alguém de pecar é o temor a Deus. Quando o temor já não existe, os princípios de fé são esquecidos e a pessoa morre espiritualmente. Seguindo o texto. Por isso, serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Então, o Deus está até em letra minúscula. O ser humano ele gosta de fazer deuses, né? Principalmente imagens. Agora, como poderia Deus, na sua grandeza e magnitude, caber dentro de uma imagem? Por isso que Deus não aceita a idolatria. E aí ele fala aqui, né? Não terá outro Deus além de mim. Porque normalmente o ser humano ele fraciona a sua fé para vários tipos de pessoas e deuses. E o resultado é nulo. Quando você tem toda a sua fé em Jesus, então a sua fé vai estar tão forte para buscar os resultados que você quer. No 5. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do meu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como ursa roubada dos seus filhos, os encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração. E como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Para a tua pedra, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades e os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Lembra quando nós lemos que o povo de Israel pediu um rei, sendo que o próprio Deus era o próprio rei. Deus conduzia a nação através do profeta, no caso Samuel. E o povo então insatisfeito com Samuel, pensando que ele iria morrer, então eles pediram um rei para ele. E quem veio? Saul. E Saul se corrompeu com poder, veio depois Davi. Davi cometeu muitos erros, mas foi um bom rei.
Salomão também foi um bom rei, mas depois se corrompeu com as mulheres que ele teve, e daí em diante a nação só em decadência. E olha o resultado que está hoje. A nação de Israel, que tinha o seu templo, hoje nem sequer pode entrar naquele espaço. Recentemente, uma pessoa, uma autoridade, um oficial de Israel entrou na área do antigo templo, hoje uma mesquita, e houve um grande estardalhaço na mídia e também na religião que domina aquele espaço, né? Mas aquele lugar é do povo de Israel, não é daquele povo que ali está ocupando, né? Mas olha só, eles não têm nem sequer o direito de pisar no lugar santo para nós, cristãos, e também para o povo judeu. É triste a realidade. 12. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Aleluia. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua predição? O arrependimento está escondido de meus olhos. O comentário diz: eu os remirei da mão do inferno. Diante das transgressões, Israel passaria pela dor do juízo divino. No entanto, haveria um remanescente salvo no cativeiro. Isso mostra que a primeira consequência do pecado é separar o ser humano de Deus, como aconteceu com Adão e Eva. A segunda é atrair sofrimentos. E a terceira é provocar morte e condenação. Assim, levar a vida espiritual de forma inconsequente é assumir o preço de uma conta tão alta que só poderá ser paga no lago de fogo e enxofre, com a separação eterna de Deus. Somente aqueles que estão debaixo da vontade divina não sofrerão esse terrível dano provocado pelo pecado. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? O Senhor Jesus é o que nos remiu, quer dizer, ele nos comprou, nos tirou da escravidão, da condenação para o inferno e nos resgatou da morte para a vida eterna. Então, só há vida eterna, só há salvação através do Senhor Jesus. E ele fala: onde está a morte? As tuas pragas, quer dizer, o Senhor Jesus venceu a morte. E ele prometeu que todos aqueles que nascem de Deus, ele o ressuscitará no último dia. Então, aonde está a morte para aqueles que estão vivos em Jesus Cristo? É muito maravilhoso, né? Por isso, a morte perdeu para o Senhor Jesus e nós, que somos salvos, conquistamos a vida eterna. No 15, ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto e secar-se-á a sua nascente, secar-se-á a sua fonte, ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Comentário do 16. Cairão a espada. O maior anseio das pessoas é ter total liberdade. Mas nessa ânsia, muitos ignoram os bons conselhos, a justiça e a retidão. Com isso, ao fazerem más escolhas, a liberdade é o primeiro privilégio que perdem. Do mesmo modo que Gomer e o povo de Israel se tornaram escravos, muitos têm sido aqueles que vivem verdadeiros cativeiros espirituais. Vícios, relacionamentos nocivos, doenças causadas por maus hábitos e prostituição são alguns exemplos disso. O pecado traz uma falsa sensação de liberdade, pois apesar de proporcionar prazer à pessoa, aprisiona a sua alma. Aquele que conhece a Deus se liberta espiritualmente e passa a ter sabedoria e equilíbrio para permanecer livre do mal. Abraão passou por esse mundo, mas ele não se agarrou a nada desse mundo, a nenhuma riqueza, conquista que ele teve. Pelo contrário, ele era um peregrino nesse mundo esperando a cidade celestial, que é o que é esperado de cada cristão. Às vezes nós encontramos pessoas que elas fazem de Deus apenas para recebimento de bênçãos. E quando vêm os problemas, quando vêm as lutas, elas deixam de seguir a Deus, porque elas pensam que Deus é só para isso. Mas Deus, o Senhor Jesus foi enviado não para nos dar bênçãos materiais, mas sobretudo a espiritual, a coroa da vida. Então,
O simples fato dele ter morrido, derramado o seu sangue, nos perdoado e nos livrado da morte e do inferno, já é o suficiente para sermos gratos, ainda que nessa vida não tenhamos absolutamente nada. Eu sei que é difícil você ouvir isso, mas é a realidade. Você não pode estar preocupado com as bênçãos. Se preocupe com a vida eterna. As bênçãos, elas são passageiras. Por exemplo, você pode ganhar muito dinheiro e perder todo o dinheiro, mas você volta a ganhar. Você tem uma casa, compra, pode vir perder a casa, mas depois você tem outra. O carro você perde, mas depois você compra outro. Mas a vida eterna, a chance de você ser salvo é uma só. Então não desperdice essa chance. Então isso é o mais importante. O ser humano faz de outras coisas mais importantes do que isso. Por isso que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque isso é importante. O resto não. Oséias capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, tira toda iniquidade e aceita o que é bom, e oferecemos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alçará misericórdia. Comentário do 1 ao 3. Converte-te, ó Israel. A expressão converter era a forma que Deus tinha de convidar o povo para se voltar a Ele. Conversão nada tem a ver com falsas promessas, choro ou remorso, mas consiste em abandonar definitivamente as iniquidades para seguir uma nova direção na vida. Essa mudança é uma responsabilidade de cada ser humano, pois somente ele pode decidir o que pesar, amar e fazer da própria vida. O tema mais presente nas Escrituras é o apelo de Deus para que o homem se arrependa e se volte para ele. Em alguns momentos, o Altíssimo chega a suplicar por isso. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E está em Jeremias 4:1. Enquanto houver vida e quebrantamento, o perdão nunca será negado, mas depois da morte, a porta de reconciliação com o Eterno será fechada para aqueles que morrerem em suas transgressões. É lindo esse versículo, né? Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Olha só que carinho, né, Deus tem. Lendo aqui o comentário do bispo, eu lembrei das 5 virgens nécias, né? Elas não tinham azeite extra. E qual foi o problema? Que quando o noivo chegou, elas tinham que ter aquele azeite. As lâmpadas dela ficou apagadas. E aí o que elas fizeram? Correram para comprar, só que não deu tempo. O noivo chegou, levou as outras 5 prudentes junto com ele e fechou a porta. Quando elas chegaram, bateram a porta e o noivo falou, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, eu acho que a pior coisa é ouvir essas palavras, né? É a última vez que você vai ouvir a voz do Senhor que você tanto esperou, porque as virgens esperavam o noivo. É a última vez que ela vai ouvir a voz do seu Senhor e nunca mais elas irão ouvir. Já parou para pensar nisso? Aqueles que descem ao inferno, o problema não está no fogo, e se é que vai ter fogo, né? Não está em estar ardendo no fogo enxofre, o diabo está lá, não, nada disso é importante. O pior do inferno, sabe o que é? É a ausência de Deus. Aqui na terra, por exemplo, você dobra os joelhos em pé, sentado, deitado, seja a posição que você tiver, você fala, meu Deus. Na hora, Deus vem e atende você. O Espírito Santo está trabalhando. Você tem paz. Você é respondido. Quantas vezes eu já vi testemunhos que a gente chega até a ficar emocionado. Por quê? A pessoa iria cometer um suicídio. Eu lembro de um que o homem subiu a cama e ele iria se atirar do apartamento dele e o comando da televisão estava em cima da cama e ele pisou sem querer no comando da televisão. E a televisão ligou justamente no programa da televisão e o bispo que estava fazendo a televisão, o programa naquele momento, na madrugada, ele falou assim, ei, você está pensando em se matar? Olha, não faça isso não.
Não faça isso. Vem aqui primeiro, eu quero fazer um desafio, uma prova com você. Ele falou, é comigo, porque eu estou aqui tentando mesmo. E o homem foi para a igreja e a vida do homem mudou. E ele poderia ter se matado. Aquela programação salvou ele. Então o que eu vejo? Deus, né? Num ato de desespero, Deus deu mais uma chance para aquele homem se salvar. Quem sabe Deus está usando esses vídeos aqui para te dar uma chance para você se salvar também. Eu sararei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O comentário diz, eu sararei a sua infidelidade. A nação de Israel havia sido desleal ao Deus soberano, mas ele estava disposto a amá-la e sará-la da sua traição, depois que ela se arrependesse. A infidelidade é como uma doença grave. Se não for eliminada pela raiz, pode levar ao óbito espiritual. E sabe, a dor da infidelidade não é só para quem traiu a outra, né? A outra se sentiu traída. A dor da traição ela é uma dor horrível, avassaladora, destruidora, né? Algo que você não consegue controlar, uma dor tão grande, tão cruel que você não consegue tirar ela de você. É horrível. Nada aplaca essa dor. Então, mas a dor não é só para quem foi traída, mas para quem cometeu, porque ela é uma doença, né? E ela faz perder a oportunidade. 5. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como Líbano. O comentário diz, eu serei para Israel como orvalho. O orvalho é um fenômeno natural, essencial do Oriente, onde o calor é intenso e as chuvas são esporádicas. Com isso, podemos dizer que o orvalho é fonte de vida, pois na sua falta toda a vegetação morre. Durante a noite, ele desce como uma chuva extremamente fina para regar a terra e refrescar as manhãs. O Altíssimo, que se compara a esse orvalho, faz uma promessa àqueles que o buscam. Sua alma nunca sofrerá sequidão. Além disso, eles desfrutarão de uma renovação diária exuberante, como ocorre com o lírio, que floresce, e com as raízes dos cedros do Líbano, que são profundas. No 6. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como trigo, e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o seu fruto. Comentário do 8. Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Finalmente, a esposa adúltera reconhece seus pecados e, por ter se arrependido, será restaurada. A história particular de Oséias e de sua família ilustrou de maneira sublime e perfeita a história de Deus com o ser humano. Gomer, sua esposa, carregava no próprio nome a obra que seria feita em sua vida. De origem hebraica, o nome Gomer significa completo, ou seja, o Altíssimo não a abandonaria enquanto não terminasse a obra que havia começado em sua vida. Isso mostra que o Senhor não desiste daqueles que caíram na fé. Embora a alma deles esteja dominada pela culpa e presa às amarras do mal, ninguém deve ficar prostrado ao chão, pois mãos poderosas estão estendidas para erguer e perdoar. E vamos terminar no 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O comentário final diz quem é sábio. O sábio e o prudente são aqueles que dão atenção aos conselhos do Pai. Os mandamentos divinos não são uma lista de proibições ou de caprichos, mas palavras edificantes de quem conhece tudo o que causa dano à alma. O Altíssimo é protetor e ele expressa o seu cuidado, orientando constantemente os seus filhos para protegê-los do sofrimento. Assim, somente aqueles que consideram o seu caminho reto e justo terão uma vida de paz e segurança. Sabe o que é bom? Deus nunca desiste de nós.
Deus nunca desistiu de você e nem desistirá. Enquanto houver vida, um fôlego de vida em você, Deus está insistindo em te salvar. No momento em que você morre, mas morreu sem a salvação, então se esgotou todas as chances. Agora você vai viver a ira de Deus. Momentos de afastamento de Deus até chegar o dia do grande julgamento diante do trono branco. E para aqueles que serão julgados, o nome já diz, julgamento. Não haverá absolvição, haverá somente condenação. E aí você diz, mas por quê? É simples, porque essa pessoa, a vida inteira que ela teve, ela rejeitou o perdão de Deus. Ela rejeitou a absolvição do seu pecado. No inferno ninguém vai ser absolvido. Todos já estão condenados. Ainda aqueles, como disse o Senhor Jesus, que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor, eu preguei no seu nome, eu expulsei muitos demônios. E ele vai falar assim, não vos conheço. Então, cuide da sua salvação agora. Você tem essa chance. Então, para de protelar, para de resistir a Deus. A Bíblia diz que quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Então, resista ao diabo. Resista o diabo resistindo sua vontade. Né? Vencer o diabo, nós vencemos facilmente. Em nome de Jesus, vence o diabo. Mas você precisa aprender a vencer a si mesmo. Quando você vencer a sua vontade, você vence todo o resto. Deus continue abençoando você. Gostou do conteúdo? Põe o seu gosto. Coloca nos comentários o que você achou, a sua pergunta. Fique à vontade para fazer sua pergunta ou pôr o seu comentário. Deus abençoe.